Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los para a nossa aula de número 5, Hidrografia e Climas do Brasil, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 24. Vamos nessa então? Então vamos começar por partes, vamos começar por hidrografia. Hidrografia é essencialmente a ciência geográfica que trata do estudo dos rios de qualquer país. A hidrografia do Brasil, ela caracteriza-se a partir de uma noção conceitual de o que seja bacia hidrográfica. Então, o primeiro conceito que nós temos que tratar hoje é de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica, professor Rubens? É muito simples. Bacia hidrográfica é um complexo de rios formado por um rio principal, que geralmente dá nome à bacia hidrográfica, e sua rede de rios afluentes. Os rios afluentes são aqueles que a água deságua no principal. E rios subafluentes, que são rios ainda menores que desaguam nos rios afluentes. Então uma bacia é constituída por três conjuntos de rios. O rio principal, que geralmente dá nome à bacia, rios afluentes, que são rios um pouco menores, que desaguam no principal, e rios subafluentes, que desaguam nos afluentes, portanto são os menores rios da bacia. A bacia hidrográfica, pessoal, ela é composta de rios, e esses rios eles têm divisões. A parte onde nasce o rio geralmente é chamado de nascente, o meio curso do rio é chamado de meandro e onde o rio deságua, o final do rio é chamado de foz. Então você precisa compreender essas três partes de qualquer rio. Nascente é onde o rio inicia, meandro é a parte do meio do rio e foz é o final do rio, quando ele deságua em outro rio ou quando ele deságua diretamente nos oceanos e mares. É bom lembrar também que um rio ele tem três regimes de suas águas. Regime arreico é aquele rio que a água desaparece dentro do seu próprio leito. Isso é muito comum nos rios aqui do sertão nordestino. São rios que a água desaparece, riachos. Durante boa parte do ano, período sem chuvas, ele está seco. Esse regime é arreico. Regime endorreico são rios que desaguam dentro de outros rios, ainda no continente. E o regime de deságue exorreico é aquele que a água do rio deságua diretamente nos oceanos e mares. Portanto, regime arreico é quando a água desaparece no leito do próprio rio. Ela mina, ela infiltra dentro do próprio rio e o rio fica seco. Regime arreico. Endorreico é quando a água deságua dentro de outros rios ainda no interior do continente. E exorreico quando deságua nos oceanos e mares. É bom lembrar também que os rios são classificados em dois grupos. Os rios perenes, que são os rios que jamais secam, eles têm água durante o ano todo, e os rios temporários ou intermitentes, que são aqueles que secam no período da estiagem, da falta de chuvas, da seca, como um todo. Gostaria também de tratar das bacias hidrográficas brasileiras. Elas estão classificadas em dois grupos. As bacias hidrográficas principais, que são 4, vamos a elas. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. É um conjunto de milhares de rios que tem como rio principal o rio Amazonas. Nós já falamos dessa bacia em aulas passadas. Tem vários importantes rios afluentes, como o rio Madeira, o rio Mamoré, o rio Xingu. Temos uma segunda bacia hidrográfica não menos importante, que está entre as principais do Brasil, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Ela é uma bacia que ela não é composta por um rio principal, mas dois. O rio Tocantins e o rio Araguaia. Ambos nascem no Planalto Central, no estado de Goiás, e o seu curso segue até desaguar no Oceano Atlântico, lá em Belém do Pará. Como esses dois rios são principais e são gigantescos, a gente chama a bacia do Tocantins-Araguaia, os dois rios principais dessa bacia. Nessa bacia fica uma importante usina hidrelétrica, a usina de Tucuruí. Professor, e na bacia amazônica que o senhor citou anteriormente, tem alguma usina? Sim, a usina de Belo Monte. Geralmente todas as bacias principais têm grandes usinas. Então na bacia amazônica a grande usina é a de Belo Monte. E tem uma menor, a usina de Balbina. Na bacia do Tocantins-Araguaia tem a usina de Tucuruí. Essas usinas hidrelétricas é para gerar energia, claro. A terceira grande bacia, terceira bacia principal do Brasil é a bacia do São Francisco. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e cruza na fronteira entre os estados de Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O rio São Francisco tem várias usinas ao longo do seu curso. Ainda em Minas Gerais tem a usina de Três Marias, na Bahia tem a usina de Paulo Afonso, chamada de Sobradinho, e na fronteira entre Alagoas e Sergipe tem duas pequenas usinas, a usina hidrelétrica de Xingó e a usina hidrelétrica de Mochotó.
É bom lembrar que ao longo do Rio São Francisco nós também temos uma riqueza econômica no Vale do Médio São Francisco, que é a fruticultura irrigada, usando a água do Rio São Francisco para irrigar as frutas tropicais na região de Petrolina e Juazeiro. Uma área muito rica pela exportação de frutas tropicais. E a quarta bacia principal do Brasil é a bacia do Paraná, lá na região Centro-Sul. Eu também já tinha antecipado sobre essa bacia. Ela tem uma das principais usinas hidrelétricas do Brasil e do mundo, a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, que fica na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai e que pertence a Brasil e Paraguai, por isso binacional, pertence a duas nações. Essas são as quatro principais bacias, mas existem três bacias importantes secundárias que é bom trabalhar com vocês, são bacias um pouco menores. A bacia do Paraguai, lá na região centro-oeste do Brasil, apesar do nome ser bacia do Paraguai, porque o rio é Rio Paraguai, o rio nasce no Brasil e batiza o nosso país vizinho. A bacia do Uruguai, que também nasce no Brasil e batiza o nosso país vizinho, a bacia do Uruguai, ela inicia no estado do Rio Grande do Sul, a partir da união de dois rios, o rio Canoas e o rio Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Esses dois rios, inclusive, batizam duas cidades do Rio Grande do Sul, Canoas e Pelotas. A junção desses dois rios dá origem à bacia do Uruguai, que é uma bacia secundária. E gostaria de citar uma bacia secundária que fica aqui no Piauí, a bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba nasce no sul do estado do Piauí, no Planalto das Mangabeiras, na fronteira com o Tocantins. E o rio Parnaíba percorre toda a fronteira entre Piauí e o estado vizinho do Maranhão. Essas são as bacias secundárias, né? E para finalizarmos a nossa aula, citar obviamente os principais climas do Brasil. Na região amazônica, o clima equatorial úmido, é uma região quente e chuvosa. Aqui no sertão nordestino, o clima tropical semiárido, que é uma região quente e seca. As chuvas são concentradas em poucos meses do ano e o resto do ano é estiagem. Na região central do Brasil, o clima tropical típico de altitude. É uma região de clima seco e semiúmido. Tem chuvas moderadas durante o ano. No litoral nós temos o clima litorâneo úmido, temperaturas altas e chuva durante todo o ano. E o único clima frio do Brasil fica no sul, que é o clima subtropical úmido, que é um clima frio e chuvoso. Portanto, o Brasil tem esses 5 tipos climáticos. Na região norte, a região amazônica, equatorial úmido, quente e chuvoso. Aqui no sertão nordestino, tropical semiárido, quente e seco. Na região central do Brasil, no Planalto Central, região de Goiás, Brasília, Distrito Federal como um todo, o clima é tropical típico de altitude, que é quente e semiúmido. Na região litorânea, o clima litorâneo úmido, que é quente e chuvoso e úmido, né? E na região sul, o clima subtropical úmido, que é o único clima frio e chuvoso, frio e úmido do Brasil. Aqui a gente encerra. Na próxima aula nós trataremos de outros aspectos da geografia do Brasil. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.